Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Hoje eu não estou muito bem, porque a rinite me pegou, então fico afônico, é muito irritante quando agora, entrando primavera, eu fico também bem estressado em relação a isso. Então por isso, eu trouxe hoje uma médica para falar sobre isso. Além da rinite, falar também de rinoplastia. A doutora Mariana Zago de Moraes, otorrinolaringologista. Eu quero ver você falar essa palavra aí agora, sem pestanejar. Doutora Mariana, que prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor. E eu quero dizer que quem é o doctor aqui é você. E que vai falar sobre esses dois assuntos muito importantes, que até mesmo, olha, se eu espirrar, não te preocupa que eu tô com rinite. E eu posso ajudar. Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho que é essencial a gente falar sobre rinite alérgica nesse momento que está iniciando a primavera. Verdade. Né? Então, é o momento em que, no início do inverno e na primavera, é o momento em que os pacientes correm para o consultório do otorrinolaringologista, porque é o momento em que a rinite alérgica ela agudiza, né? E aí vocês podem perguntar, por que acontece isso mais na primavera? Por que os pacientes, a sua rinite está agudizando agora? Por que grande parte dos pacientes agudiza na primavera? Porque nós temos as flores que, por mais que sejam lindas, né, elas soltam o pólen. Então, o pólen está no ar e o pólen é um dos grandes alergenos. Ele é um dos grandes desencadeantes da rinite alérgica, das crises de alergia. Então, é importante a gente falar o que é rinite alérgica, porque muita gente escuta de rinite, mas não sabe exatamente do que se trata. O que é a rinite alérgica? Então, a rinite, ela é um processo inflamatório que acontece na mucosa do nariz e também dos seios da face e acontece por uma exacerbação da reação do paciente ao contato com alguns alérgenos. Então, o ácaro é um deles, mas nós temos vários outros, né? Nós temos a poeira doméstica, nós temos os pelos dos animais, a umidade, que também nessa época fica muito importante, ainda mais aqui em Santa Maria, né? Então, esses são um dos grandes alérgenos que vão desencadear essa reação inflamatória. E aí o paciente vai começar com aqueles sintomas típicos de obstrução nasal, que é o nariz trancado, de espirros, o nariz escorrendo, que é a famosa rinorreia, e também com outros sintomas como lacrimejamento, dor, coceira nos olhos. E até, às vezes, pressão facial, dor de cabeça. Porque não é só o nariz que está inflamado, também ali a entrada dos seios da face, então o paciente também pode se queixar do ouvido entupido e de dor de cabeça. Então esse é o momento em que a gente não precisa ficar sofrendo durante todos esses meses do ano, né? Primavera, inverno principalmente. Então é o momento de procurar o otorrinolaringologista e tratar os sintomas. Quando esse paciente chega até a gente, como é que a gente diagnostica a rinite alérgica? Na grande maioria dos pacientes, nós não precisamos pedir exames, então não precisa fazer uma tomografia de seios da face, por exemplo, ou exames alérgenos para diagnosticar esse paciente. Eu vou diagnosticar pelo meu exame clínico e pela minha história, pela famosa anamnese, história clínica. Diagnosticando esse paciente, aí vem a parte que eu mais gosto, né, que é tratar. E essa é a parte mais interessante porque o paciente pode passar essas épocas do ano sem agudizar. E isso vem com o tratamento preventivo. Então, acho que tem algumas coisinhas que são muito importantes a gente lembrar. Graças a Deus, quando os pacientes chegam até nós hoje, eles já entendem muito de um ponto que eu queria conversar aqui, que é a lavagem nasal com soro fisiológico. Então, graças a Deus, hoje a mídia nos ajuda muito e a grande maioria dos pacientes já faz, principalmente nas crianças, já tem esse hábito em casa, quem é mais alérgico, e já percebe que isso ajuda e muito nos seus sintomas. Então, a lavagem nasal nas crianças diminui muito o número de uso do antibiótico, então o número de crises, tanto alérgicas como das infecções bacterianas em si, e diminui as crises alérgicas no número também, diminui a quantidade de crises alérgicas. E aí depois tem o nosso queridinho, que são os sprays nasais de corticoide. Quando a gente fala a palavra corticoide para o paciente, ele se assusta. Ele retrai, fala, bom, mas eu vou ter que usar um corticoide?
O corticoide nasal ele é muito diferente do corticoide oral. O corticoide nasal, o corticoide em spray, ele vai agir na mucosa do nariz e dos seios da face e ele vai diminuir esse processo inflamatório e impedir que o paciente chegue a ter esses sintomas. Então, além da lavagem com soro fisiológico, a gente utiliza em alguns pacientes por um período prolongado, às vezes por toda a estação que o paciente tem mais sintomas, a gente utiliza o corticoide nasal também, que vai agir mais na mucosa, então o paciente não vai inchar, não vai engordar, não vai ter esses sintomas sistêmicos do corticoide mesmo, né? E a gente precisa diferenciar corticoide nasal de descongestionante nasal, são coisas completamente diferentes. Então, Sorine, Sorinam, Rinossoro, o que tem descongestionante, né, o soro, né, são medicações, né, os descongestionantes tópicos que podem sim causar vício. E aí a gente pode, quem usa por tempos prolongados, aí sim pode ter um efeito rebote depois e inchar a mucosa em dobro. Entendi. Então é isso que a gente precisa diferenciar, o que é corticoide nasal do que são os descongestionantes, né? É importante fazer essa... E a aplicação também deles, porque tem um posicionamento para fazer. Exatamente. Um dos grandes efeitos colaterais das medicações nasais vem da aplicação errada. Como é que é a aplicação errada? No centro do nosso nariz a gente tem o septo nasal. O septo nasal é uma parede que divide as narinas em fossa nasal esquerda e direita. E é ali que estão os vasinhos. Então, se a gente colocar de qualquer forma e a medicação encostar muito nessa parede, a gente pode ter pequenos sangramentos. E às vezes não tão pequenos assim. Então, o importante na hora de colocar a medicação, a gente coloca e gira um pouquinho para fora, fugindo do centro do nariz, girando um pouquinho em direção ao olho. Isso é importante para que não tenha nenhum machucadinho ali no septo nasal. Muitas vezes tem sangramentos, claro que não é uma epistasia, mas tem muitos sangramentos que geram no nariz pelo descuidado da aplicação do spray. Exatamente. Então, esse sentido de aplicação é extremamente importante. Às vezes o paciente sangra o nariz porque está muito descompensado ainda da rinite, né? E também por causa desse uso incorreto das medicações. A lavagem é com soro também? Sim, tem muitos dispositivos, né? Muitos dispositivos de lavagem nasal. E eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus pacientes, que soro fisiológico bom é o soro que o paciente usa. Então, existem os soros fisiológicos que vêm nos dispositivos prontos, né? Várias marcas, enfim, ali, né? Exatamente. Então a gente gosta dos que são jato contínuo e eu posso lavar então o nariz também com a seringa, né? Então, se a gente for lavar com a seringa, a solução ideal é a solução de 0,9%, soro fisiológico de 0,9%. Então o paciente compra no pote mesmo e usa a seringa. Então o ideal é colocar o corpo um pouquinho para frente e aplicar numa pressão média. Então um adulto ali costuma aplicar uma seringa de 20 ml e a criança. O bebê pode ser até no conta-gotas e a gente vai aumentando essa quantidade, o tamanho da seringa de acordo com o crescimento da criança, né? 3 vezes ao dia? O ideal, assim, de manhã e de noite já é suficiente, né? Que quando a gente está na crise, pode lavar várias vezes por dia. Mas para prevenir, pode ser pela manhã e à noite. Uma coisa importante é que a seringa, ela não é eterna, né? Sim. Usar sempre a mesma seringa, ela pode infectar. Claro. Então, essa seringa, ela tem que ser trocada uma vez por semana. Então, seringa, trocar uma vez por semana e os dispositivos ali, eles já vêm, então, com essa proteção contra a infecção, né? Não entra bactérias ali para dentro. Sim. E é tratamento de longo prazo, né? É um tratamento de longo prazo. O paciente que é muito alérgico, que fica com sintomas o ano inteiro, às vezes nós precisamos usar esses tratamentos o ano inteiro. E não tem problema se a gente utiliza a medicação correta, na dose correta. Sim. A grande maioria dos pacientes fica acudizada na primavera, no inverno, por exemplo, ou só na primavera. Aí a gente acaba utilizando essa medicação só pelo tempo dos sintomas, né? Eu costumo falar para o paciente que é como se tivesse pressão alta. Se agudiza demais, a gente precisa usar na grande maior parte do ano e isso não é um problema, não traz efeitos colaterais sistêmicos.
Bom, já que estão falando de rinite, a sinusite também pode acontecer, né? Exatamente. Então, alguns pacientes nessas épocas acabam edemaciando muito a mucosa do nariz e aí acabam tendo infecções virais que também podem evoluir para infecções bacterianas. E aí ter sintomas mais intensos ali de obstrução nasal, de nariz escorrendo e de pressão facial que duram mais de 10 dias. E aí a gente percebe que esses pacientes infectaram, né? Então, que essa infecção é bacteriana. E aí sim a gente precisa utilizar um antibiótico. Entendo. Olha, eu vou falar algo assim que é bem de comadre, né? Isso eu já escutei a falar. Pessoas que lavam o seu nariz com salmoura. Errado? Assim, até existem soluções caseiras, mas é muito difícil a gente chegar no percentual ideal que a gente precisa, né? Então, o soro do pote, ele é super barato. Então, eu prefiro que os meus pacientes lavem com o soro fisiológico a 0,9% mesmo. Então, que é uma solução barata. Os nossos pacientes SUS podem pegar até no posto aquela solução. E para quem viaja muito, precisa de uma coisa mais móvel, né? Mais prática. Aí as soluçõezinhas prontas vêm muito bem mesmo. A moda hoje é pet. Sim. Então, é gato, é cachorro dentro de casa e daí chega um ponto que é gato, cachorro e flor para tudo que é lado em casa. Sim. E esse coitado, daí como é que fica? Então, algumas pessoas agudizam com o pelo dos animais, né? Então, qual que é a nossa orientação? De preferência, não dormir com seu bichinho de estimação, né? E se for dormir com o bichinho de estimação, dá mais banho no bichinho, né? Então, se for um cachorro, dá mais banho. Utilizar mais capa no edredom, por exemplo, trocar mais roupa de cama e a capa lavar mais vezes, colocar no sol, para que o pelo não acumule em cima da cama e aí agudize menos, né? Arejar a casa é super importante. A gente sempre prefere utilizar aspirador de pó com filtro, né? E não a vassoura, porque a vassoura ela ajuda a levantar, né? Tanto o pelo quanto o pó. Então a gente sempre prefere o aspirador de pó. E tanto a vassoura faz isso também. E que mais? O tapete. Né? Então quem é muito alérgico, o tapete vai ajudar a acumular tanto o pelo do pet, né? Quanto a poeira. Então o tapete, a cortina atrapalha muito. E o gaúcho usa o pelego também, né? E o gaúcho usa o pelego e também o pelego vai acumular muita poeira, né? Então, não é o ideal para quem tem alergia. E que já tem uma lã, já tem um pelo ali. Exatamente, agudiza ainda mais. Gente, que impressionante, vocês viram? Olha aí. E não falamos sobre rinoplastia, mas daqui a pouquinho, no segundo bloco, vai lá, vai fazer o espirro lá fora e daqui a pouquinho tu volta, tá bem? Vamos Até lá. breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Vamos voltar então? Tem rinite? Olha, se tu chegou agora, é melhor tu voltar, hein? Porque tem rinite no primeiro bloco. Mas agora nós vamos falar sobre rinoplastia. Ficou com alguma dúvida sobre rinite? Vai lá no Instagram da doutora Mariana Zago de Moraes, fala com ela, tá? Bem, vamos falar sobre rinoplastia? Vamos lá. Então vamos lá, é contigo. Já começa pelo o que é rinoplastia. Vamos começar assim. Então, rinoplastia
Hoje eu tô com o prazer de falar das minhas duas grandes paixões, né? Que é a função nasal e rinoceptoplastia. Então, a minha formação, a minha subespecialidade é a rinoplastia. E aí, quando a gente fala de rinoplastia, eu gosto de usar um termo que, na verdade, é diferente, né? A gente faz a rinoceptoplastia, que é um pouquinho diferente da rinoplastia. Então, na verdade, a rinoceptoplastia é uma cirurgia que ela vai unir tanto a parte estética quanto a parte funcional. E mesmo o paciente que tem uma queixa apenas estética, durante a cirurgia a gente precisa pensar todo o tempo na função nasal. Porque mesmo um paciente que não tem queixa funcional, depois de uma cirurgia, pode passar a ter. Então, a rinoceptoplastia, lá no início, lá no século XIX, ela era uma cirurgia muito reparadora, né? Então, era mais para malformações e para traumas, era uma cirurgia muito reparadora. Hoje em dia a gente consegue maravilhas. Além de ser uma cirurgia reparadora, nós temos 3 principais indicações. Então, é o paciente que tem uma queixa só estética. Então, aquele paciente que tem, por exemplo, um calombo no nariz, que tem a pontinha mais caída, que tem a ponta mais globosa, nós conseguimos melhorar isso durante a cirurgia. E durante a cirurgia a gente vai ter que manter os ângulos nasais para que o paciente não passe a ter uma queixa, tá? Então, a segunda principal indicação são pacientes com indicação funcional que nos procuram. Então, olha, eu respiro muito mal, só que eu olho e o paciente não tem desvio de septo, já tratou muito bem a rinite, não tem mais sintomas. E quando eu olho esse nariz, ele colaba, por exemplo, as asas nasais. Quando ele respira, o nariz fecha. Então, eu preciso mexer nessa estrutura nasal para que o paciente respire. Isso a gente chama de insuficiência de válvula nasal. Ou durante a formação dessa face, essa pirâmide nasal, ela se formou tão torta que eu preciso colocar ela no lugar para que o ar entre. Então, essa é a segunda principal indicação de rinoceptoplastia. A terceira principal é a reparadora. Então, paciente com trauma nasal, então depois de um acidente de carro, por exemplo, um paciente que tem fenda palatina. Sim, também, claro. Né? Então, que eu preciso reconstruir esse nariz para o paciente respirar e também ficar com uma estética mais harmônica. São as 3 principais indicações. E a rinoceptoplastia, como eu falei lá no século XIX, ela era muito reparadora e ela evoluiu muito, graças a Deus, né? Tem muitos pacientes que têm medo da cirurgia. As pessoas hoje procuram mais pela estética ou pela opção reparadora mesmo funcional? Pelos dois, eu digo que pelos dois, porque no meu consultório, que é o consultório do otorrinolaringologista, o paciente que me procura, ele já me diz, olha, eu não gosto da estética do meu nariz, mas eu respiro muito mal, então a minha amostra é muito viciada, né? Entendi. Mas então eu digo que é meio a meio no consultório, 50-50. Sim. E a gente tem notícias muito boas para dar para o paciente que tem medo quando chega para o consultório. Em primeiro lugar, é uma cirurgia que praticamente não dói. Sim. A gente não utiliza mais o tampão nasal no pós-operatório, que era uma coisa que dava muito medo nos pacientes. E o paciente agora, com as novas técnicas, ele fica quase nada roxo e edemaciado. Então, hoje em dia, existe a rinoplastia ultrassônica, que não usa mais um martelinho para as fraturas nasais. O que a gente utiliza é um bisturi eletrônico, que ele é desse tamanho, muito pequeno, e a gente faz aquele acesso e só desenha o osso. Realiza aquela fratura, mas é só no osso. Então, preserva vasos, preserva musculatura. Então, isso faz com que o paciente fique muito pouco roxo. Então, um retorno mais rápido ao trabalho, um retorno mais rápido à atividade física, às suas atividades do dia a dia, né? E aí o paciente fica com aquele curativo ainda, que é o curativo tipo Aquaplast, né? Que vai nos ajudar a conter o edema. E deixar o nariz ali no local onde nós deixamos, né? E também tem a fisioterapia, que vem muito nos ajudar hoje, fazendo o taping do pós-operatório, que é como se fosse uma bandagem que nos ajuda a conter esse roxo, esse edema. Então, esse retorno ao trabalho é cada vez mais rápido, né? As técnicas mudaram muito, graças a Deus. Evolução da tecnologia. Exatamente. Né? Estamos saindo de uma oficina mecânica para vir um negócio mais moderno. É isso aí. O que vem no pós-operatório ser mais rápido, porque é minimamente invasivo, menos desconstrutivo, né? E mais eficiente. Exatamente. Né? Então, Exatamente. isso, se não tem hoje
a tecnologia do lado da medicina e todas as outras áreas, não teremos esse tipo de situação. Exatamente. O que nos ajuda muito. Exatamente. Agora, uma pergunta que pode ser até mesmo de quem está nos assistindo. Anestesia. Anestesia. Então, é uma cirurgia ambulatorial. O que isso significa? Que o paciente interna e vai embora no mesmo dia. Então, o paciente interna ali em 8 horas de jejum, mais ou menos 1 hora antes da cirurgia. É uma anestesia geral. Então, o paciente, o máximo que vai sentir é o acesso ali, como se estivesse fazendo um exame de sangue mesmo. Dorme durante toda a cirurgia, uma anestesia geral, e acorda, já está tudo pronto, né? Fica 3 horas na sala de recuperação e tem alta no mesmo dia. Vai para casa medicada, orientada? Vai para casa medicado, então, 1 semana em casa é o que a gente orienta, né? Uma semana de repouso e depois dessa semana o paciente pode voltar às atividades, né? Tira umas férias, né? De 15 Exatamente. dias, aproveita. Exatamente. Né? Assim, 1 semana reparadora e depois vai aproveitar com o narizinho todo retinho. Exatamente. Respirando melhor. E olha que coisa interessante. Agora, na época da pandemia, existiu um boom na rinoplastia. Verdade. Né? Então, um aumento no número da procura. Por que isso aconteceu? A selfie e a videochamada. As pessoas começaram a trabalhar mais em casa e se olhar muito, né? Verdade. Então, a câmera do celular, a proximidade da câmera do celular e da tela do computador aumenta em até 30% a nossa ponta do nariz e a asa nasal. Então, isso aumentou absurdamente o número de pacientes que nos procuram. Legal, isso aí. E aconteceu muito de contraindicar a cirurgia. Porque às vezes o paciente chegava até mim e falava, doutora, eu acho que meu nariz está enorme. E eu olhava, tirava as fotos e eu falava, olha, não é. Teu nariz é super proporcional. E aí o paciente olhava e falava, não, mas esse não é o nariz que eu enxergo. E aí a gente precisa explicar essa questão da distância das câmeras, que realmente a selfie aumenta em até 30% o tamanho ali na foto da ponta e da asa nasal. Vivendo e aprendendo, viu só? Exatamente. Que, olha, uma curiosidade bem importante isso, né? Até mesmo para tirar esse mito, desmistificar, exatamente, né? Exatamente. Então, muito cuidado com o que a gente enxerga na selfie ali, nem sempre muda muito as nossas proporções faciais. Passando um pouco para a estética, as pessoas elas têm um padrão de nariz que querem. Graças a Deus elas têm, né? Mas graças a Deus que o padrão mudou. Porque há 15 anos atrás, mais ou menos, os pacientes gostavam daquele nariz mais empinadinho, né? Isso. E hoje em dia os pacientes gostam daquele nariz mais natural, que é o meu estilo. Então, assim, muito poucos pacientes chegam para mim e falam, olha, eu quero aquele nariz mais curvo e mais empinado. A grande maioria dos pacientes chega e fala, eu quero um nariz natural, que feche com o meu rosto e que ninguém imagine que eu fiz a cirurgia. E hoje em dia já é possível. Até mesmo porque tem uma harmonização facial, né? É um conjunto. Sim, exatamente, é um conjunto. Então a ideia é aquele nariz que encaixe no rosto da pessoa e principalmente que respire bem. Eu sempre pergunto para o paciente, qual é a nota da tua respiração? Se não é 10, eu não fico satisfeita. A respiração tem que ser sempre nota 10. Então a gente vai construir o nariz de dentro para fora. Sim, isso é mais claro. importante. Muito bem. Viu só, pessoal? Exatamente. Ó, falamos sobre rinite, agora falamos sobre rinoplastia. Bom, está terminando esse programa, mas ainda tem mais alguns minutos. Então, vamos fazer aí uma coisa. Em relação à parte da rinite, né? Então nós temos corticoide e também os soros, né? Soros fisiológicos. Sim. Na situação dos bichinhos, dos pets, lavar bem eles e diminuir o máximo de... Gostei também da tua colocação de usar o aspirador e não a vassoura. Na rinoplastia, não tem não é o mito, né? Do nariz grande na telinha. E também para aqueles que têm desvio de septo, que tiveram trauma no passado, dificuldade de respirar. Exatamente. Além disso, o que mais? Uma coisa importante na rinoceptoplastia é essa questão de qual que é o preparo. O paciente fica um pouco às vezes na dúvida, né? O que eu preciso fazer para me preparar para uma cirurgia, né? Então, quanto tempo antes eu preciso chegar no médico com uma tomografia, eu preciso fazer muitos exames, né? Então, assim, a grande maioria dos pacientes a gente prepara com exames de sangue e um eletrocardiograma.
né? Então, esses pacientes, a gente vai fazer uma consulta pré-operatória de mais ou menos 1 hora. E outro medo do paciente é como é que vai ficar meu nariz? Aí entra de novo a tecnologia. E aí vem a simulação. Ótimo. Né? Muito bom. Então eu posso simular aquele resultado. Previsibilidade. Eu posso simular aquele resultado e mostrar para o paciente mais ou menos como é que vai ficar. Então eu vou pedir os exames no pré-operatório e vou fazer a minha previsão cirúrgica nessa consulta pré-operatória. E colocando as duas coisas junto, tanto a rinoplastia como a rinite alérgica, já que a gente tocou de novo no soro fisiológico, o paciente vai ter que lavar muito o nariz com soro fisiológico no pós-operatório. Que o sangue fica com alguma... Porque vai formar um pouquinho de crosta, então a gente precisa, sempre quando eu tenho uma infecção no nariz e quando eu opero o nariz, ele demora mais ou menos uns 45 dias para aquele epitélio voltar a funcionar de uma forma normal. Então esse é o período onde a gente vai usar e abusar do soro fisiológico por uma melhor recuperação. Muito bem. E agora, uma mensagem final para esse público que está nos assistindo? Uma mensagem final é isso, que vocês cuidem muito da sua casa agora nesse período da floração. Cuidem muito a questão de arejar mais a casa, de lavar mais frequentemente roupa de cama, de não utilizar tanto a vassoura, utilizar mais o aspirador de pó. Procure seu otorrinolaringologista, você não precisa ficar com sintoma durante toda a estação e vamos fazer então um tratamento preventivo para que a qualidade de vida melhore. Isso é importantíssimo. Doutora Mariana, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, acho que faltou tempo até. Mas numa próxima teremos outro com outro tema. Exatamente. Né? Relacionado. Será um prazer. Te agradeço mais uma vez pela tua presença aqui no programa Fala Doctor. Eu que agradeço. Tá? Com certeza quem está nos assistindo adorou. É isso mesmo, pessoal, que a gente traz aqui. São excelentes profissionais falando daquilo que faz todo dia. E para você, uma excelente noite e até a próxima. E não esqueçam, curta o Fala Doctor, curta quem está aqui e compartilhe e mande para todo mundo. Afinal, nós estamos entregando para vocês saúde, qualidade de vida e o bem-estar de todos. Aquele abraço. Boa noite.